Nós temos grandes questões da vida, né? Da existência. De onde eu vim? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Tudo isso são questões da existência que todo ser humano que está vivo e que almeja, né, ser alguém de significado, alguém que quer viver uma vida que tem algum sentido, né? Ele se questiona: de onde eu vim? Quem eu sou? Por que eu estou nessa terra? Para onde eu vou? Isso fala tudo de identidade. E a gente só vai descobrir de onde a gente veio, quem a gente é, por que a gente está aqui, para onde a gente está indo, se a gente sair de nós mesmos, se a gente for para aquele que é o Criador. Amém? Se nós tivermos uma visão abrangente, ou seja, maior do que olhar para mim mesmo, maior do que olhar para minha vida isoladamente. Eu tenho que abrir e olhar para Ele, para o Criador, aquele que te fez. Você veio de Deus, você tem uma identidade definida por Deus, você está aqui para cumprir uma missão que Deus te incumbiu e você vai voltar para Ele na eternidade. Amém? Será que você pode se alegrar por isso? Isso dá significado para a nossa vida, isso dá identidade para a nossa vida, isso dá propósito para a nossa vida. Amém? Isso que Paulo está falando, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aí, eu quero pontuar aqui: você e eu nascemos, em primeiro lugar, para dar prazer a Deus. E quanto mais você desfruta dessa realidade que você foi criado, mais pacificado você vai estar, mais cheio de vida você vai estar. Você precisa entender que você nasceu para um relacionamento. Primeiro propósito de Deus: você nasceu para adorar a Deus, você nasceu para viver em comunhão com Deus, em intimidade, conhecer a Deus. Amém? Segundo propósito: você nasceu para pertencer à família de Deus. Você se torna filho de Deus e depois você se torna membro da família de Deus. É o pertencimento, você faz parte da família de Deus. Amém, queridos? É mais do que pertencer a um clube social, é pertencer à família. Nós somos irmãos, nós devemos nos preocupar, nos importar verdadeiramente, amém, queridos? Uns com os outros. Ninguém está aqui para usar ninguém, para pisar em ninguém, para maltratar ninguém. A gente está aqui para cuidar uns dos outros verdadeiramente, amém, queridos? Diga assim: você nasceu para a família de Deus. E aí nós vamos comentar agora um pedacinho aqui do terceiro propósito. Você nasceu para ser a tua identidade de filho de Deus, para ser semelhante a Jesus. Você foi criado para ser semelhante a Jesus, amém? Isso fala de uma outra realidade da palavra de Deus. Isso fala de discipulado. Isso fala de processo de santificação. A tua identidade dessa nova vida em Cristo Jesus te leva para viver uma vida de discipulado, ou seja, de você não viver mais a sua maneira, mas você viver a maneira de Deus e manifestar o caráter de Cristo. Então o plano de Deus sempre foi esse. Coloca lá, Romanos 8, 29. Eu quero pontuar só a imagem do seu filho. Romanos 8, 29. Conforme, também predestinou para serem conforme o quê? Conforme a imagem do seu filho. Santidade, discipulado, processo de santificação. Isso aí nos leva a que ser a imagem de Cristo significa refletir o caráter e os valores de Jesus, amém? A vida que Jesus se manifestou. Irmãos, se você é um filho de Deus, você vai ser gentil como Jesus era, amém? Você vai ser dócil como Jesus era, amável como Jesus era. Os valores, a gente fica, né? Às vezes até eu já falo isso. A gente tem que quebrar muitos paradigmas religiosos. Não, mano, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu me converti, eu não me abestalhei, eu não, né? A gente tem essa. Mas Jesus disse: se te der numa face, oferece a outra. Se te querem caminhando 1 milha, vai 2 milhas.
Se estão querendo pegar a tua túnica, dá também a capa. Estão me entendendo, queridos? E a gente às vezes fica meio confundido nesses equívocos. Não, eu sou líder agora, eu tenho que mandar. Não, o reino de Deus é o caráter de Cristo, tenho que servir, tenho que me doar, tenho que me sacrificar, tenho que ouvir. Amém, queridos? E aí, eu quero só pontuar para a gente já ir fluindo até onde a hora nos ajudar, que quando você começa a entender isso, as coisas começam a se encaixar. Você nasceu para ser semelhante a Jesus. E aí, como que eu me torno semelhante a Jesus, pastor? Os frutos do Espírito, as bem-aventuranças, né? Os frutos de arrependimento, de uma vida de santidade, que a gente vai ver alguma introdução disso. Mas aí a gente começa a perceber como que eu vou manifestar o caráter de Cristo, queridos. Através, primeiro, da palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, eu vou sendo trabalhado e formado no caráter de Cristo, se tornando um verdadeiro discípulo de Jesus, quando eu tenho contato com a palavra de Deus. Quando eu sou forjado pelas circunstâncias e através de pessoas. Diga, 3 fatores vão formar a identidade de Cristo em mim. Diga, a palavra de Deus, as circunstâncias e as pessoas. Mas a gente começa, vamos entender um pouquinho aqui. Se você lê a Bíblia 5 horas por dia, ninguém aqui lê, nem eu, nem você. Ainda sobra 19 horas do nosso dia. É ou não é, queridos? 5 horas eu lendo a Bíblia, coisa que ninguém lê aqui, ninguém, incluindo eu. Estou querendo dar uma miguelagem aqui para você, não. Falando a real. Sobra 19 horas, vamos dizer. 19 horas de circunstâncias e situações que você vai viver. E aí Paulo, volta lá para Paulo, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam. Deus vai usar as circunstâncias para forjar dentro de mim, dentro de você, valores e caráter que vão manifestar a vida de Deus nessa terra. Amém? Que eu sou um discípulo de Cristo. E aí você vai começar a entender, as coisas vão começar a se encaixar, porque eu leio a palavra me revela a atitude de Cristo, o valor de Cristo, o comportamento de Cristo. Aí ele me diz que as circunstâncias vão moldar a minha vida. Então eu não fico, mas por que, Senhor? Por quê? Porque isso está acontecendo comigo? Não, é o que o Senhor está querendo. Quando Deus quer forjar o caráter, Ele vai pegar os frutos do Espírito e vai jogar contra você. Amor! Aí Ele vai colocar pessoas difíceis para se relacionar com você. Quantos estão comigo aqui nesse raciocínio? Aí você já começa a ver aquela pessoa difícil. Aí tu começa a entender. Se a gente não entende essa dinâmica, a gente fica, por que essa pessoa é essa e essa? Que tem pessoas difíceis em tudo que é lugar. É ou não é, irmãos? Mas quando a gente entende, eu sou um discípulo de Jesus, essa pessoa aqui vai me fazer desenvolver o amor. Amém, queridos? Circunstâncias contraditórias. Pastor, eu quero ser uma pessoa e manifesta o caráter de Cristo, amor, alegria. Poxa, queridos, tu vai ver circunstâncias na tua vida da mais extrema tristeza para te viver a alegria de Deus. Quantos estão me entendendo, queridos? As circunstâncias vão ser contraditórias para você viver o caráter de Cristo. Aí quando tu olhar para aquele cenário de tristeza, você vai dizer, Deus quer me ensinar a viver em alegria a despeito dessas circunstâncias. Amém, queridos? Aí aqueles momentos dramáticos tu vai estar alegre, porque você vive não pelas circunstâncias, mas as circunstâncias são afetadas pelo caráter de Cristo que está em você. Pastor, eu quero ser uma pessoa paciente. Deus vai colocar na minha vida, na tua vida, circunstâncias daquelas salas de espera da vida. Quem já ficou nessas salas de espera da vida aqui? E Deus está desenvolvendo o fruto do Espírito da paciência. Diga para o seu irmão, está caindo aí o entendimento, está abrindo aí?
Está falando com o cenário da tua vida? Ou não é isso que acontece, irmãos? A gente eu quero ser imagem de Jesus, eu quero ser um discípulo de Cristo, eu quero manifestar o caráter do reino. Vem tudo contra. E aí, ninguém vai desenvolver o caráter de Cristo, irmãos. Como eremita, as religiões pintam que uma pessoa, para ter o caráter de Cristo, ela tem que se isolar do convívio social. Vocês estão comigo? Mas Cristo não. Ele veio e foi por meio da onda. Ele deixou a glória dele. Ele deixou a sua posição. O diabo, a gente falou isso, mas é uma realidade, irmãos. Simples, mas o diabo quis ser igual ao Altíssimo, né? Quis se assentar no trono do Todo-Poderoso. Mas Deus, o Augusto Cury coloca essa frase, né? Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Mas o Senhor dos céus e da terra quis ser homem. E mais do que isso, quis ser servo de todos. Quis lavar os pés. Amém, queridos? Isso vai revolucionar a minha vida diária, vai revolucionar a sua vida diária. E a gente vai viver como ele viveu, para servir, impactar a vida das pessoas. Amém, meus irmãos? Você vai ser gentil, você vai ser a pessoa mais extraordinária, aquela pessoa intragável, que ninguém gosta dela. Ali no teu contexto familiar, tu vai sempre no espírito oposto. É hora de quebrar o pau, tu vai calar tua boca, tu vai ficar quieto, e tu vai engolir a seco, porque você é um filho de Deus, amém? Coloca aí o primeiro tópico aí, original. Você não é uma imitação, você não é o plano original de Deus é que você seja semelhante a Cristo. Romanos 8, 29, vamos ler de novo. Deus planejou desde o princípio que os seres humanos fossem moldados à imagem de Cristo. Deus já sabia o que ele faria desde o início. Você foi originado em Deus. E aí quando você nasceu, quando Deus criou o homem, ele disse: façamos o homem, Gênesis 1, 26, a nossa imagem. Desde o princípio, desde a origem, você foi originado. A tua origem é de Deus, e você tem a identidade de Deus. Não que você vai ser um Deus, porque muita gente quer ser Deus. E como que eu tenho essa loucura de querer ser Deus? Quando eu quero controlar as circunstâncias, quando eu quero controlar o futuro, e sobretudo, quando eu quero controlar as pessoas. Vocês estão me entendendo, queridos? Eu estou na loucura de querer ser Deus. Então, relaxe, fique tranquilo. Ninguém controla as circunstâncias, ninguém acrescenta um côvado ao nosso dia. E ninguém, irmão, nem Deus controla as pessoas. O Deus vivo, ele deu o poder de livre-arbítrio. Quem sou eu e quem é você para controlar os nossos familiares, né? Meu cônjuge? Quem sou eu para querer mandar nos meus filhos? Quem sou eu para querer comandar? Vocês estão comigo, irmãos? Então, Deus, ele deu essa capacidade de nós nos movermos nessa imagem dele, da liberdade, de responsabilidades. Eu assumo as minhas, você assume as suas. Escolhas e consequências. Ok, queridos? Mas como eu sou um homem e uma mulher de Deus, eu vou escolher com os valores de Deus. Amém? Eu tenho uma referência do caráter de Deus, que é Jesus. Eu vou andar como Jesus andou. Eu sou um discípulo de Cristo. Diga, segundo lugar, a imagem. Apesar de sermos criados à imagem de Deus, essa imagem foi distorcida pelo pecado. O pecado danificou a imagem. Quantos são comigo aqui, queridos? O pecado fez essa imagem ficar embaralhada, ficar bagunçada. A gente perdeu toda a nossa identidade. Uma confusão existencial. Mas Jesus, ele veio restaurar essa imagem perdida lá no Éden. Amém, queridos? E eu quero declarar que você e eu temos essa identidade restaurada para vivermos como Jesus viveu. Olha lá, Colossenses 1,15. Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. Este é o quê?
a imagem do Deus invisível. Pastor, como é que Deus é? Ele é a imagem de Jesus. Quando eu vejo, não é a imagem estética de Jesus, é a imagem do comportamento, dos valores de Jesus, amém? Ele é a imagem do Deus invisível, ele é Deus encarnado. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, você e eu somos filhos de Deus, mas ele é o primogênito, ele é o primeiro. E aí, através de Cristo, a imagem perdida no Éden, em Adão, foi restaurada em Cristo Jesus, e agora eu e você podemos viver. Hebreus 1:3 coloca aí sobre a imagem. A verdadeira semelhança com Cristo não envolve se tornar um Deus, eu já falei, mas olha lá, Hebreus 1:3, ele que é o resplendor, olha lá, irmãos, da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus. Mas eu quero que você foque ali. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser. Mas que é isso? Ele é a expressão exata do caráter de Deus e da santidade e da justiça de Deus. Amém, queridos? Ou seja, aí não está falando de nada estético, aí não está falando de nada aparente, está falando da expressão exata do caráter de Deus. E Efésios 4:24 vai nos levar, nós fomos criados para termos essa semelhança de Deus. Em que sentido, pastor? De justiça, de santidade. Quando você fala da identidade, eu nasci para ser um discípulo de Jesus e andar nessa vida de santificação. O defeito do pecado vai querer distorcer a imagem, mas eu vou andar na santidade. Aí, Efésios 4:24, ele dá a responsabilidade. E vos revistais do que, irmão? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Irmão, isso é maravilhoso. Eu quero declarar que você vai andar em santidade, em justiça, em retidão. Você vai se revestir dessa nova realidade, desse novo ágno, dessa nova pessoa que você é. Você não é mais aquele velho homem, aquela velha criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Então você vai se revestir desse caráter, dessa santidade, dessa retidão, dessa justiça, dessa nova posição. Aí, esse processo de santificação, diga transformação. Coloca a outra, eu estou colocando só as senhas, né? Coloca aí a palavra-chave desse terceiro tópico. Aí a senha é transformação. Processo de transformação, de santificação. Ele é contundente. O desenvolvimento do caráter cristão não acontece automaticamente. É um processo que dura a vida inteira e envolve um esforço consciente. Vocês serão transformados de dentro para fora. É uma mudança igual à transformação da largata na borboleta. É uma metamorfose. É uma mudança de essência. Você não é aquele mesmo. Não tem como voltar a ser o que era. Essa transformação está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos. É uma ordem. Pela renovação. Uma transformação interior. Da vossa mente. Amém, queridos? Não vos conformeis. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século. Não fica moldado. Não fica igual a esse mundo. Mas transformai-vos. É um processo de um esforço de eu vou renovar minha mente na palavra de Deus. Aí o Kenneth Hagin fala dessa dieta, né, da nova realidade. Existem três, não dá para mim, né, mas ele descreve três realidades. O homem natural, lá em Coríntios, né, ele detalha isso. O homem natural é aquele que não conhece as coisas de Deus. É aquele que não está morto.
está alheio às coisas de Deus. Aí ele fala do crente carnal, que é aquele que teve uma experiência com Deus, mas ele não buscou essa mudança contínua de transformação, que é o cristão carnal, que ele vive mais focado aqui e dentro dessa realidade ele vive atribulado. E aí eu quero declarar que você é um cristão que é o espiritual, que transforma a sua vida, que vive uma dieta da palavra de transformação, amém? Deus quer declarar isso. E o Espírito, irmãos, o Espírito Santo trabalha em nós para produzir essa transformação. Diga assim: o Espírito Santo habita dentro de mim e eu tenho que cooperar com Ele. Ele está sempre ali com você, te conduzindo por esse caminho de santificação contínua. Amém, meus irmãos? Nos chamando para a presença dEle, né? Para vir para o culto, a gente vê o Espírito Santo vai, aí a carne não, aí o demônio não, aí o Espírito Santo vai, aí a carne está cansado, aí o demônio não vai não, aí o Espírito Santo vem. E aí a gente tem que cooperar com o Espírito Santo. 2 Coríntios 3,18, na nova versão transformadora, coloca isto, é nova versão transformadora. E todos, a IRA, né? Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, diga, o Senhor que é o Espírito. A gente vive na dispensação do Espírito Santo. Agora, irmãos, olha que maravilha, o Senhor que é Espírito nos transforma gradativamente. Em que, irmãos? A sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Que coisa maravilhosa. Quantos recebem essa palavra? Essa palavra, irmãos, que me dizem: meu irmão, não tem como ser mais aquele ser humano ruim, aquele rascunho de gente. Não, agora eu vou ser a imagem de Jesus, eu vou ser um discípulo de Jesus, amém? Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Coloca na revista atualizada lá, Esther, esse mesmo versículo, revista atualizada. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Transformado na imagem de Cristo, irmãos. Por quem? Diga, eu tenho que cooperar com o Espírito Santo para viver as realidades de Deus na minha vida, amém? Você vai viver um tempo novo. Você é um discípulo de Jesus. Você é alguém que está em maturidade, amém? Você é alguém que está crescendo, você está se desenvolvendo, você vai andar em santidade, você vai andar com o caráter de Cristo. E as pessoas vão ficar impactadas, porque elas vão esperar aquela reação do águino, daquela sua velha natureza, mas você vai manifestar a nova natureza. O caráter de Jesus vai ser manifesto através de gentileza, através da amabilidade, através da mansidão, através da paciência, através dos frutos do Espírito Santo, dos frutos dignos de arrependimento, de quem viveu um novo nascimento verdadeiro, amém, queridos? Será que você pode dar um aplauso a Jesus? Isso é muito maravilhoso, irmãos. Em quarto lugar, eu acho que é caráter a palavra-chave. Como o caráter de Cristo é desenvolvido em nós? O caráter de Cristo não é produzido por imitação. Conversa com esse tópico anterior. Mas por habitação. Agora não é Deus lá, é Deus em nós. Coloca aí Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o caráter não é produzido por imitação, mas por habitação. Cristo habita dentro de você. Quando você recebeu Jesus, Ele veio morar em você. Ele não faz uma visita, Ele mora. Amém? Ele mora em você. Olha aí Colossenses 1:17, 1:27. Domingo eu errei vários textos, né? Aí eu vou correndo aqui e tal, errei textos lá. Fui ler acho que na edição dá para corrigir aí, botar o versículo certo, né? Mas me perdoe que às vezes eu me atrapalho aqui, que é tanto texto bíblico, aí eu cito um que já... Colossenses 1:27.
habitação, Cristo em vós. Olha o que está escrito aí. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Meu irmão, é um mistério maluco esse. É a riqueza do mistério, esse mistério glorioso que ninguém sabia. Desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo, diga, em vós, a esperança da glória. Irmãos, toda religião é alguém querendo ir atrás de Deus. Mas o reino de Deus é Deus entrou dentro de nós e invadiu a nossa vida terrena, carnal, demoníaca, humana. Ele invadiu com a graça dele, nos santificou, nos transformou, nos fez justo, reto, e agora a gente vai andar para viver a vida que vai fluir de dentro de você, amém? Não é uma força, eu vou aqui e tal. Precisamos cooperar com o Espírito Santo em 3 etapas. Vamos lá definir aqui um pouco desse cooperar. É uma dinâmica meio assim, que tu entende, tu pega isso pelo Espírito. Precisamos cooperar com o Espírito Santo em 3 etapas. Primeira, abre lá, Efésios 4, 22. Quantos estão sendo edificados nessa palavra, irmãos? Essa palavra é muito forte para a gente viver uma nova realidade. Olha lá, Efésios 4, 22. Vamos lá, agora a gente vai ver. No sentido de que quanto ao trato passado, a vida antes de Jesus, vocês têm que fazer o quê? Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano. Despojar, tirar o comportamento do velho homem. Tira aquilo. Vos despojar, vos despir, tirar o velho homem. Aí é a primeira coisa que você tem que cooperar com o Espírito Santo. Tira essa coisa do velho homem. Quando você se converte, o Espírito Santo vai dizendo, tira isso. Até, irmãos, você tem que estar focado naquilo que Deus está te orientando. Fica mais conectado se você é um novo cristão. Fica junto da igreja. Fica junto de irmãos saudáveis e maduros, amém? Que tem mais firmeza que você. Anda com eles. Sai daqueles amigos ali dos escarnecedores que te levavam para a bebida, para as drogas, para a prostituição. Se despeça deles. Tchau. Faz uma despedida. Tchau. Vocês são meus amigos, mas eu vou me fortalecer, daqui a pouco eu volto. Eu vou viver uma nova vida. Quem quiser, vem para a igreja comigo. Vem para a IEV comigo. Amém? Despedida. É você que tem que se despedir. É você que tem que se despedir de locais que te deixam a cobiça. Olha o que ele diz, 22. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojais, vos despeçam do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Aquilo que gera desejo de concupiscência, aquilo que desperta prazer pecaminoso em você. Sai dali e vai. Primeiro diga, despojar. Abandonar a maneira antiga de viver. Segundo, vamos ler o texto, 22, né? 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Querido, aí é outra coisa que você tem que cooperar com o Espírito Santo. Te renovar em quê? No espírito. Abandonar a velha maneira e deixar que o Espírito Santo transforme a sua maneira de pensar. E vos renoveis no espírito. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Deixa o Espírito Santo. Como que eu me renovo, pastor? Estando no lugar onde opera. Meu irmão, cara, aqui é lugar de renovação. Amém? Culto. Lá no GC, vai para lá. E aí, em último lugar, como que eu coopero? É se revestindo. Versículo 24. Se revestindo do novo homem. A gente já leu. Só vou te dar essa dica aí. Como é que eu me revisto do novo homem? Criado segundo Deus. Você é esse novo homem. Criado segundo Deus. Você é uma nova criatura. Você não é aquilo que o diabo diz que você é. Você não é aquilo que as pessoas usadas como vítimas de Satanás dizem que você é. Um falso, um mentiroso, um hipócrita. Não, você se reveste do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Se o diabo vem dizer
que você é uma velha criatura, se ele vem te acusar, tu vai dizer: ó, diabo, no nome de Jesus, eu quero te dizer uma coisa, teu futuro já está escrito, tu vai arder no lago de fogo e enxofre, e eu vou viver eternamente com meu Pai Celestial. Amém, querido? Eu te digo, a gente vira religioso e tem uma tendência a ficar: eu vou para a igreja, tá bacana, eu vou para o meu trabalho, eu estou bacana, mas a gente tem que se abrir. Olha aqui na igreja, não deixa ninguém solto, irmão. Se você vê alguém diferente, vai. Isso é liberdade para todos aqui, amém? Chega em qualquer um. Paz. Seja gentil. Porque as pessoas ficam em igrejas por conexões, por relacionamentos. Amém, queridos? E aí, ninguém pode ficar aqui só eu venho, sento e saio. Não, você está autorizado, instruído a olhar. E se você vê alguém diferente, sempre vá lá. Diga: discipulado são amizades espirituais. Amizades com propósitos e intenções de viver os sonhos de Deus na terra. Amém, queridos? É isso. Não é ninguém mandar: eu vou ficar vigiando o irmão aqui, tu não pode fazer isso, não pode fazer. Nada a ver. O Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. Amém? A gente facilita. Pessoas, você tem já capacitação poderosa, irmão. Você tem 5 anos de crente, tem 1 ano de crente, tem 3 meses de crente, você já tem habilidade, experiência do que é aquele que está chegando agora, para você orientar. As pessoas estão confusas, estão precisando de orientação, e você já vai ser um instrumento de Deus para orientar, dar as opções. Amém? E responsabilizar. Meu irmão, se tu for por aqui, esse aqui a gente entende que é o caminho bíblico, que é o caminho da palavra, você vai arrebentar, vai dar tudo certo. Esse aqui é um caminho do egoísmo, do orgulho, da carne, do desejo. Isso aqui dá em morte. Mas a decisão é sua, querido. E aí você está alertado, por favor, em nome do Senhor Jesus, vai pelo caminho da palavra. Amém? É isso que a gente vai fazer. E as circunstâncias, irmãos, elas são para moldar nosso caráter. Elas são aquilo que Deus mais usa. Cada um desses elementos desempenha um papel crucial no nosso crescimento. Palavra de Deus, pessoas e circunstâncias. Mas eu quero te enfocar hoje. O crescimento cristão não pode ocorrer em isolamento. Ele requer interação com outros crentes. O processo de maturidade espiritual só ocorre à medida que aprendemos a amar a Deus e aos outros. E isso só é desenvolvido no ambiente da Igreja Família, que é a Igreja nos Lares, que é o GC, que a gente chama. GC é o que? Igreja nos Lares. É o que? Amar e servir pessoas. Vamos lá, último versículo de hoje. 1 João 4, 7 e 8. Primeira epístola de João, primeira carta do apóstolo João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, faz o quê? Versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aí ele é taxativo, né? Se eu não consigo me relacionar, não consigo, meu irmão, eu não amo ninguém, agora é eu e eu mesmo. Eu não consigo me integrar numa equipe de amigos espirituais. Eu estou com dificuldade de manifestar essa maturidade espiritual, amém? O propósito maior de Deus, irmãos, é formar o caráter para a eternidade. Você e eu estamos aqui. Romanos 8, 29. O propósito de Deus para a nossa vida não é apenas conforto. Não é a gente ficar aqui curtindo, né, as bênçãos de Deus. Quantos são abençoados aqui? Nós somos abençoados. Mas o propósito de Deus não é fazer a gente ficar aqui só na bênção. O propósito de Deus não é conforto, é desenvolver o nosso caráter para a eternidade. Deus está mais interessado
em edificar o nosso caráter do que qualquer outra coisa, do que a gente viver. Deus, Ele não está interessado no nosso conforto, Ele está interessado no nosso caráter desenvolvido. Coloca lá Romanos 8, 29. Esse é o texto-chave de hoje. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito dentre muitos irmãos. Isso aí, antes de você nascer, Deus já queria formar em você e em mim o caráter dele, que é o caráter de Cristo, de um verdadeiro discípulo, que é maduro, que está no processo de maturidade, de crescimento. Que a gente não fica naquela, porque olhando para si, para os seus dramas, para as suas dificuldades, para as suas dores, mas eu vou olhar para a dor do outro, para o drama do outro, eu vou cuidar de alguém e automaticamente, irmãos, Deus vai cuidar de nós. E a nossa vida, irmãos, diga assim: eu estou aqui na terra para ser relevante. E isso é muito forte. A minha relevância não vai estar na quantidade de bens materiais que eu adquiri, de créditos financeiros, se eu tenho na minha conta bancária em investimento bilhões, se eu tenho patrimônios bilionários. As pessoas não lembram disso. Eu vi a morte do Silvio Santos, até hoje eu estou impactado, porque ele era um judeu e ele tinha essa consciência. Ele não fazia o tzedaká, né? Ele não dava os moléu ali, não, ele fazia no anonimato e não gostava de nada. Ele, pelo contrário, ele recebia elogio dos pobres, dos artistas ele não gostava. E quantas pessoas ele cuidou. E a gente vê muitas pessoas chorando. Ele pagou meu tratamento, ele me tirou lá de uma situação que eu não tinha nada na vida. Hoje eu sou uma pessoa milionária. E aí, eu quero te dizer uma coisa: nossa vida é relevante quando nós cuidamos. Você lava uma louça lá para o seu cônjuge, quando você cuida da sua família, quando você ajuda um amigo de trabalho, quando você ajuda um vizinho. Essa semana mesmo passado, o Jones falou, acho que foi aqui na reunião, interessante aquilo. O vizinho dele dizia que ele era boçal, não gostava dele. E aí, certo dia, ele disse que o pedreiro do vizinho estava fazendo a calçada na frente da casa do Jones. E aí o Jones viu que formou a chuva, o Jones foi lá com o pedreiro e disse: rapaz, vai perder. Pegou uma lona lá e estendeu a lona em cima do piso que o pedreiro estava fazendo e salvou a calçada, o cimento. Aí o vizinho, que tinha um conceito equivocado do Jones, né? Chegou: cara, quem te ajudou? Foi teu vizinho aí da frente. Esse cara se converteu, aceitou Jesus por um ato de serviço e de bondade e de solidariedade. Amém, queridos? Diga: o reino de Deus é mais do que a gente ficar nesse blá 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 evangeliquez. Olha, assim diz o Senhor, agora vamos ler a Bíblia. Não, é atos de amor, de solidariedade, de generosidade. Mas não é aquele ato de generosidade já querendo usar a pessoa, não, mas é sem nenhuma visão de vantagem. É só por se doar mesmo. Quantos estão me entendendo, queridos? Que eu estou na política, eu vejo várias pessoas com trabalhos sociais, mas elas estão fazendo trabalho social para usar um trampolim para uma vantagem política. É ou não é, queridos? A maioria. Todo líder comunitário, quando tu vai ver, ele já tem uma intenção política. Mas Deus está nos chamando, não é para ser líder comunitário, não é para ter uma estratégia de vantajosa, mas é para levar o reino de Deus, amém, querido? Na essência do amor, de se doar. O propósito final de Deus para os cristãos é que ao longo de suas vidas eles se tornem mais semelhantes a Cristo. Esse processo de santificação envolve a cooperação com o Espírito Santo, a aplicação da palavra de Deus e o relacionamento com outros crentes. Embora essa transformação não se complete enquanto nós estivermos aqui na terra, será finalizada quando estivermos face a face com Cristo. Até lá, nossa jornada é marcada pelo contínuo crescimento em amor, caráter e obediência. Eu quero que você memorize esse versículo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18.
na versão transformadora, conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais como Ele é, refletimos ainda mais a sua glória. Agora eu quero finalizar com essa pergunta para vocês colocar de pé e orar com essa reflexão dentro de você. Hoje, nessa hora, eu quero que você ore. Eu vou orar aqui, você vai orar aí. Qual é a área da minha vida que eu preciso pedir para o Espírito Santo operar e eu me tornar mais semelhante a Cristo? Qual área da sua vida você precisa dizer: Espírito Santo, nessa área aqui eu estou sendo orgulhoso, nessa área aqui eu estou sendo egoísta, nessa área aqui eu estou sendo vaidoso, nessa área aqui eu estou sendo, sabe, interesseiro, não sei. Mas a gente, cada um vai aqui dizer: Espírito Santo, eu quero ser como Tu és, Senhor, humilde, santo, puro. O Teu caráter, Senhor, venha brilhar na minha vida e na Tua vida. Amém, querido?